As imagens, os vídeos, os relatos do que está acontecendo no Rio Grande do Sul estão partindo os corações de todos os brasileiros, todo cidadão de bem. Esse é o momento de colocar de lado diferenças políticas, porque o Estado do nosso país está sendo destruído. Milhares de pessoas perderam suas casas, cidades inteiras foram destruídas, dezenas de pessoas já perderam suas vidas. E sempre que a gente entra na internet hoje, em qualquer rede social, em qualquer lugar, as primeiras coisas que aparecem são esses vídeos. Vídeos de partir o coração. Eu separei alguns vídeos que mostram a gravidade do que está... Se você ainda não entendeu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nunca na história do Brasil nós tivemos um desastre dessa magnitude. Um estado inteiro está sendo destruído. E aí, tem alguns vídeos que realmente nos acertam como se fosse um murro na boca do estômago. Lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo. E uma delas pediu pra mim pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração pra isso hoje. Tô indo embora. Chega. Eles foram tudo pra Canoas. No esteio acabou os resgates. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e pra lá eu não vou. Aqui, o salvamento de um senhorzinho que estava se agarrando numa árvore. Eu vou lhe alcançar um colete, então. O senhor deita atrás e segure nessa prancha aqui, ó. Tá? Só um minutinho. Vai dar certo. Vou lhe salvar. Repare que parece que ele estava tentando segurar o violão dele, mas na hora de subir no jet ski o violão ficou para trás. Tá vendo? Tá bem? Sim. Esse senhor ficou 3 dias no forro da casa dele. Qual que é a situação? O senhor estava no telhado da sua casa? Eu tava. Calma. Em cima do forno. Achei duas 3 noites. Em cima do forno da casa. Tá? Em cima do forno da casa. Levei junto comigo 9 gatinhos. Água. Ele salvou 9 gatinhos. Ele salvou os gatinhos. Mortadela, salamito que tinha, 5 pacotes de bolacha, eu botei, sabe aquelas... Tem umas coisas ali. Sim. Ali eu botei, levei, eu tinha guardado da outra enchente 5 galãozinhos de água, entendeu? Levei água junto. Desce o dedinho, só um minutinho. Eu presenciei uma família lá me emociona, cara, porque um menininho de 10 anos em cima da comieira segurando assim, a avó e o vô, e eles estavam gritando pra mim, mas na correnteza, cara, olha só como é que vai, eu ia morrer junto. E aí a casa andou uns 500 metros com eles abanando, gritando, a casa bateu no eucalipto, virou ao contrário, quando ela voltou não tinha mais ninguém em cima. 6 pessoas a gente viu sendo levadas, arrastadas, gritando, sumiram o rio adentro. Para ter ideia, os bombeiros pegavam as pessoas dos resgates em cima das casas e largavam lá. Os bombeiros foram lá e me pegaram um pouco do pessoal que tinha na minha casa. E aí botamos em cima do bote umas 7, 8 pessoas e foram algumas no meu barco. Aí na ida para a olaria, outras pessoas que estavam nas outras casas estavam pedindo ajuda. Depois de uns 5 minutos passou mais uma outra casa com 3 homens em cima do telhado gritando e foram em direção ao rio. Chegou um ponto que os bombeiros pararam 1h da manhã e tinha mais de 30 pessoas assim em média para salvar. Que daí no outro dia eu consegui fazer alguns outros. Eu quero saber cadê as Forças Armadas. Olha o estado que tá. Eu quero saber cadê o pessoal das Forças Armadas. Eu vou te falar no final desse vídeo quantas pessoas das Forças Armadas o Lula mandou para ajudar. Vou te falar uma coisa, nesse momento tinha que estar metade do contingente das Forças Armadas brasileiras aí tentando ajudar, salvando esse estado. Olha a situação que tá, gente.
Aqui à noite, as pessoas gritando por socorro. Vou mostrar pra você. Aqui, pessoas do Brasil inteiro estão se mobilizando para ajudar. O que eles perceberam? Há uma percepção que o governo federal, Lula, o Ministério da Defesa, não está mandando o apoio necessário, não está mandando o contingente necessário. Então as pessoas da região decidiram ajudar. O Brasil inteiro, o Luciano Hang mandou todas as suas aeronaves para lá. O Pablo Marçal está mandando todas as suas aeronaves para lá. Todo mundo que tem um jet ski, um barco, uma canoa, está tentando ir ajudar. E o exército está fazendo o quê? Isso aqui, ó. Tá de barco parado aqui, ó. Ontem tava tudo funcionando aqui, gente. O pessoal entrando correndo com os barcos para salvar. Cara, tá tudo parado os barcos aqui porque o exército tá ali fazendo uma triagem para os barcos entrarem. Gente, isso aqui é o fim da várzea, cara. Poder público, tá aqui, olha aqui. Tá aqui os barcos tudo parado, o pessoal querendo entrar não pode entrar porque tem que fazer um... Só falta eles pedir carteira aqui, né, cara? Olha a quantidade de barco parado aqui, gente. Gente lá morrendo lá dentro e o exército ali levantando corda e proibindo as pessoas de entrar, gente. Isso é o fim, não tem ninguém da prefeitura, defesa civil, não tem ninguém. Tá aqui o povo querendo entrar aqui, cara, olha aqui. Olha aqui, gente, a quantidade de barco parado aqui, gente. Esse aqui é o Pix, para quem quiser ajudar. Deixa eu abrir aqui. Instituição Banrisul. Quem quiser contribuir, eu já fiz a minha contribuição. Se você quiser contribuir, esse é o Pix. Então um detalhe importante que eu quero te mostrar. Isso aqui, eu vou voltar no Pix. É o relatório da operação do Rio Grande do Sul através do governo federal. Eu vou mostrar para vocês quantas pessoas o Lula mandou para lá até agora. Militares das Forças Armadas. Então nós temos Forças Armadas, Força Aérea, Exército Brasileiro, Marinha. No total, 647 pessoas. Da Marinha, só da Marinha, que devia estar todo mundo lá. 155. Isso aqui é um escárnio. Isso daqui é um... Que filha da... Não tem nem 700 pessoas das Forças Armadas ajudando um estado inteiro de dezenas de milhões de pessoas. Só até agora são mais de 400 mil pessoas desabrigadas. E o desgramado do ladrão de 9 dedos manda nem 700 pessoas. Você tá de brincadeira comigo. Nem 700 pessoas ele tá mandando. Vou voltar aqui pro Pix. Se você quiser contribuir, eu já fiz a minha contribuição. Tira um print, manda nos seus grupos essa imagem. Vamos ajudar, galera. Vamos ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul e vamos orar bastante pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Um abraço. Deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança citou aí vários jornalistas que estão sob censura. Constantino é um deles. E hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E acreditem, se quiserem, o Brasil subiu 10 posições no ranking de liberdade de imprensa feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que é um nome bem globalista, né? É um nome bem globalista para uma organização, deputado Mário, com sede em Paris. E quando o Bolsonaro era presidente, o Brasil, nesse ranking aí feito por essa ONG, caiu 11 posições. Me lembro que escrevi um longo artigo sobre isso para a Gazeta do Povo. E a ONG desconsiderou, naquela época, a censura à revista Cruzoé, ao Antagonista, Terça Livre, e ignora até hoje a censura à Jovem Pan, ao Guilherme Fiuza, ao Alan dos Santos, ao Paulo Figueiredo, ao Rodrigo Constantino. Era assim, Consta, o Bolsonaro reagia daquele jeito dele a uma pergunta provocativa, grosseira, quase sempre, e os Repórteres Sem Fronteiras ficavam horrorizados, achavam aquilo um ataque à imprensa, né? Mas acho que ninguém aqui se esqueceu do Gilmar Mendes, certa vez mandando um repórter enfiar uma pergunta em determinado lugar, né? Isso ninguém lembra, essa ONG também não lembra, e o Alexandre de Moraes, vamos pegar também recentemente em Londres, consta, ele não quis saber da imprensa lá
naquele evento do qual ele participou, Dias Toffoli, teve uma turma grande lá, e disse: imprensa nem a pau. Ou seja, Costa, é um ranking fajuto. Essa ONG é uma ONG esquerdista, né? Como quase toda a mídia, aliás. Eu lembro sempre daquele Congresso em Foco, que fazia uma eleição dos parlamentares mais bem avaliados pela turma jornalística. Era PSOL nas cabeças, né? Então, um caso de amor das redações dos jornais com a esquerda quando está no poder. Agora, eu vou ler um trecho do negócio. O novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva traz de volta uma normalização das relações entre as organizações estatais e a imprensa, após o mandato de Jair Bolsonaro marcado por uma hostilidade permanente ao jornalismo. Ou seja, essa turma do Repórteres Sem Fronteira liga muito mais para uma resposta atravessada de um presidente que era sabotado dia sim, dia também pela imprensa e provocado para arrumarem algum tipo de factoide, de manchete e tudo. Eles ligam mais para isso do que para o verdadeiro gabinete do ódio, do que para jornalista censurado pelo sistema, pelo consórcio, do que passaporte cancelado, conta bancária congelada e por aí vai, né? Então é realmente um negócio impressionante. Como dizia o Milor Fernandes, o jornalismo é peitar o poder. Jornalismo que diz amém, a imprensa marrom, que se curva diante das autoridades, isso aí é melhor fechar e deixar lá almoxarifado, né? Secos e molhados. Então é um negócio impressionante a visão que a ONG Repórteres Sem Fronteiras tem do que é um jornalismo. É harmonia com o poder. Onde é que foi parar aquela história do tell truth to power, né, que dizem nos Estados Unidos? Você escancarar verdades incômodas, seu quarto poder moderador. Onde é que foi parar isso? Eles querem harmonia. Eles querem aquela reunião do Lula com os jornalistas, o café da manhã que parecia discussão de pauta da semana, né? A outra, coitadinha, do Valor, que num desses eventos falou: eu peço desculpas, mas... E aquele negócio que aconteceu? Fez uma pergunta incômoda, foi vaiada. Foi vaiada. Não pode ter hostilidade, né? Tem que ter harmonia. A mesma harmonia que voltou também entre o Executivo e o STF. Quando falam em harmonia entre imprensa e poderes, ou entre Executivo e Judiciário, eu levo a mão ao bolso e à boca, que eu já sei que eu preciso me calar, senão vai vir aí punições, quiçá prisão, né? Eu me lembro dessa situação. A repórter chamava-se Luota, do Valor Econômico, era uma coletiva do Lula sobre algum programa que ele estava lançando, alguma coisa assim, mas era o dia seguinte, a manifestação de 25 de fevereiro, e ela, cheia de dedos, pedindo desculpas pela ousadia, mas será que o senhor se importaria, poderia... Quer dizer, um jornalista que se acha ousado por perguntar, esse é o fim do mundo, né? Um jornalista que não desconfia, que não é curioso, que não pergunta, isso não é. E pior que tudo, quer mentir, quer enganar, quer trair problema dele, mas faz isso às custas do povo brasileiro. Vamos lá, o governo Lula, apesar do que ele disse na campanha, né, é o governo, definitivamente o governo do sigilo. O Lula já partiu decretando sigilo nos gastos da festa de posse, lá em 1º de janeiro de 2023. Tem sigilo de todo tipo. E agora o TCU, o Tribunal de Contas da União, que deveria se manifestar também sobre esse evento aí de 1º de maio em Itaquera, o TCU, julgando um pedido de auditoria sobre o uso de jatinhos da FAB, deu parecer favorável, mas com a seguinte ressalva: informações de viagens feitas por altas autoridades podem ser classificadas como sigilosas. Então, Gerson, a gente vai continuar não sabendo, a turma toda que está usando à torto e à direito esses jatinhos da FAB, com os pagadores de impostos bancando, né? Quem está aí viajando para ir para domicílio eleitoral, para ir para a sua cidade e não para compromissos republicanos. O TCE acha que é necessário, que é estratégico, que é mais seguro que seja assim.
Essa desculpa da segurança, ela poderia até colar em relação ao público civil, né, à população, para alguns casos, talvez ligados ali ao presidente da República, que quando se desloca você tem que ter mais de um itinerário, você tem que ter uma redundância de aeronaves, de ambulâncias, de locais com bancos de sangue, tem toda uma preocupação que é feita por o chefe de Estado. Mas quando isso começa a se espraiar por todo o Ministério, o que nós percebemos, e eu posso confessar para vocês, que essa foi uma das grandes diferenças do governo Bolsonaro. Nós temos em Brasília, a Bia Kicis deve saber, na base aérea ali do aeroporto de Brasília, na base aérea existe um esquadrão da Força Aérea que estaciona ali aeronaves que são aeronaves, em última análise, são as mesmas aeronaves que se utilizam na aviação comercial para jatos executivos. Então nós desviamos parte da nossa Força Aérea hoje para se transformar num transporte VIP de pessoas muito importantes, né? Very important people. Então, esse grupo de transporte da Força Aérea, quando o Bolsonaro assume, logo nos primeiros meses, os meus amigos de Brasília falavam o seguinte: Gerson, é impressionante. O final de semana agora, o pátio em Brasília está cheio de aeronaves. E antigamente, quando a gente tinha o governo Dilma, e até mesmo no governo Temer, mas sobretudo no governo Dilma e Lula, os finais de semana o pátio fica vazio. Por quê? Porque todas as aeronaves são utilizadas para transportarem esses ministros e eles fazem agendas para burlar o que diz o Tribunal de Contas, colocando ali alguma atividade na sexta-feira na sua cidade, como se fosse cumprir uma agenda do Ministério, e aí depois ele só retorna na segunda-feira. O problema é que o piloto, às vezes, ele tem que deixar o ministro ali naquela cidade, retornar para uma outra cidade para muitas vezes ter abastecimento, cumprir uma outra missão e voltar para pegar o ministro, e a Força Aérea praticamente se transforma numa companhia de, vamos dizer assim, de apoio a essas autoridades que não querem se submeter ao povo. Porque, em última análise, por que esses ministros não viajam na aviação comercial? Como acontecia no governo Bolsonaro, que você encontrava todos os seus ministros na aviação comercial. Não só ministros, você encontrava até mesmo pessoas do Congresso Nacional que se acostumaram a pegar carona com o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Tudo isso foi moralizado naquele período e agora desmoralizado de novo. Então, não é só a questão financeira, sabe, Lacombe? O que me parece que passa para a população é a sensação de que há um descaso até mesmo com a opinião pública, porque essas pessoas não querendo se submeter ao escrutínio, à crítica, a serem hostilizados muitas vezes nas ruas, eles preferem se encastelar nesses voos privados que, na verdade, a Força Aérea é obrigada a fornecer. O Tribunal de Contas da União, na minha avaliação, ele foi além, ele quis realmente atender essa solicitação do governo federal, mas não deveria fazer isso para todas essas autoridades como ele está fazendo agora. Entende-se ali para o chefe de Estado, mas do jeito que está acontecendo é uma imoralidade. Deputado, e o Lula era aquele que dizia que Bolsonaro decretava sigilo sobre tudo, né, e que ele, Lula, ia acabar com essa história. É que não dá para anunciar aqui a lista toda de sigilos que ele já impôs, dos mais variados. Mas assim, é mais uma mentira dita pelo Lula na campanha eleitoral. Quem participa desse sem som programa agora. E quem nos... Agora entrou. Okay. Não, era na sei mesa. Que aqui, quem participa desse programa e a grande parte das pessoas que estão nos assistindo não se espantam, porque a gente sabe que o Lula mente desde sempre, né? Esse é o ofício dele, é mentir, desviar dinheiro, mentir, a gente sabe disso. Tá aí o Nicolas assistindo aí, que chamou o Lula de ladrão e está respondendo a processo judicial, tá? Como se também não existisse o artigo 53 da Constituição que nos dá imunidade parlamentar. Mas assim, vamos lembrar que além dessa questão toda financeira, vamos lembrar que o Lula é aquele cara que usava
o jatinho da presidência para transportar sua amante, Rose, quando ainda era casado com a dona Marisa. Vocês se lembram disso? Era um escândalo. Então, além de tudo, o avião, né, presidencial era usado para encontros amorosos e para levar a Rose, que era uma servidora, né, amante do Lula, para viajar aí pelo mundo afora, né, sem a dona Marisa saber. O nome dela não constava da lista de passageiros. Então, tudo isso depois veio à tona. Esse é o Lula, né? Então, mente, trai, engana, não sai nada de bom daquele ali, minha gente, nada de bom. E pior que tudo, quer mentir, quer enganar, quer trair, problema dele, mas faz isso às custas do povo brasileiro, né? Não só do dinheiro, como da nossa liberdade, né? Da liberdade econômica da população, né? Do desenvolvimento do nosso país. Então, realmente, é uma lástima e é uma pena que o TCU realmente tenha atendido aí a esse pedido, a essa justificativa apresentada pelo governo. Saiu agora. Após liberação de emendas do governo, Congresso analisa vetos nesta semana. Segundo apurou o 360, o Planalto segue otimista sobre os acordos para manter os vetos de Lula no orçamento. Deputados e senadores se reunirão em sessão no Congresso Nacional nesta quinta-feira, 9 de maio, às 10 horas para analisar os vetos presidenciais. Ao todo, são 33 vetos pendentes, dos quais 28 estão trancando a pauta. O Planalto demonstra confiança nos acordos para manter os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao orçamento. A sessão conjunta estava originalmente marcada para 18 de abril, mas o governo conseguiu 2 adiamentos para evitar possíveis derrotas com a derrubada de vetos considerados importantes. Membros da base de apoio ao Lula no Legislativo afirmam que o acordo para a liberação de 3,6 bilhões em emendas de comissão aos congressistas, dos 5,6 bilhões vetados pelo presidente, está sólido e pode ajudar a evitar uma derrota do executivo. Um dos vetos que contrariam o governo é a derrubada do trecho que proibia as saídas temporárias de presos para visitar familiares, estabelecido no texto que limitava as chamadas saidinhas. Esse veto é visto como uma derrota certa para os governistas, que não devem obstruir a votação por causa dele. Além dos vetos de Lula, também estão pendentes 4 vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles há trechos do projeto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e tipificou o que os congressistas chamaram de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nesta terça-feira, 7 de maio, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votará o projeto de Lei Complementar 233 de 2023, que retoma o seguro DPVAT. Depois da CCJ, a proposta deve ser levada ao plenário do Senado. Além disso, a CPI que investiga a exploração de sal-gema pela Braskem em Maceió ouvirá depoimentos de representantes da empresa e de um funcionário aposentado do SGB. Na quarta-feira, dia 8 de maio, a Comissão de Minas e Energia realizará uma audiência pública para discutir a exploração de petróleo e gás na região da margem equatorial brasileira, uma das últimas fronteiras petrolíferas não exploradas no país. As reservas da margem equatorial são fundamentais para a Petrobras manter sua produção de petróleo e para a transição para uma economia verde.